vai dormir. O mundo está pegando fogo, o mar está batendo com força no navio, está quase desmoronando o teto da casa, e aí você olha e ele está dormindo. Eu não tenho compromisso nenhum, eu não tenho que pregar para ninguém, eu não tenho que fazer a vontade de Deus não, mas sua vida está uma bagunça, meu irmão, sua vida está só misericórdia. Você entrou numa luta, foi com Deus. O profeta aqui, ele desafiou os poderes do Criador. É o que muitos hoje em dia têm vivido provas e achado é o inimigo para cá, é o inimigo para lá, não, mas não tem se enxergado que ele foi chamado para pregar o evangelho para toda criatura que crê será salvo e batizado, pastor. O Senhor colocou em meu coração acerca de Jonas, né? É uma história para os leitores da Bíblia conhecida, aonde o Senhor determina a Jonas que ele vá à cidade por nome de Nínive. O Senhor fala para o profeta: vá até a cidade, porque é uma cidade que está vivendo um verdadeiro colapso, um mar de desobediência, um mar de pecado. E o Senhor pede ao profeta que vá até a cidade de Nínive, clamar contra eles, ou seja, chegar até eles e falar o que aquilo que eles estão vivendo está desagradando ao Criador, desagradando a Deus. É bem verdade que o profeta em si, ele pega, sabendo que é uma cidade que está vivendo uma situação que não é da vontade de Deus, ele pensa em si. Ele ouve a voz de Deus, mas ele pensa em si próprio. Ele pensa em quê? Quem sou eu para ir lá pregar para aquele povo que não quer compromisso nenhum com Deus? Eu mesmo não vou ir. Mas ora, quem te pede para você ir não é qualquer um, é o Criador. Então ele começa uma luta entre ele e Deus. E é bem verdade que nos dias de hoje, aleluia, eu não vou pregar, mas eu vou falar. Muitos que estão dentro da igreja têm vivido essas lutas contra Deus. Porque Deus pede a ele que ele vá pregar para determinada pessoa, mas ele por si próprio, ele diz: eu não vou, porque aquele fulano, aquele ciclano, aquela bertana já conhece a palavra, já sabe que Deus é bom, que Deus cura, que Deus liberta, que Deus livra. Deus, ele está falando comigo também nesta noite. E o profeta aqui, ele nos ensina que ele pega um trecho ao contrário, ele desce, ele vai, ele paga para entrar na prova, porque ele vai até o porto e ele compra uma passagem para o contrário, para Jope. O interessante é que ele compra a passagem e entra no barco, sabendo que Deus está ali na sua cabeça. Vai lá e prega para aquele povo. E aí ele entra para dentro do navio, e Deus começa a balançar o mar, sacudir as estruturas do mar, porque quem manda no mar é o Senhor. Aí começa aquela bagunça. Muitas das vezes entre casa está aquela bagunça, está aquele redivu, está aquela situação desfavorável, está aquela coisa, e Jonas está simplesmente dormindo. Você observa no transcorrer da palavra que ele desce e vai dormir. O mundo está pegando fogo, o mar está batendo com força no navio, está quase desmoronando o teto da casa, e aí você olha e ele está dormindo. Eu não tenho compromisso nenhum, eu não tenho que pregar para ninguém, eu não tenho que fazer a vontade de Deus não, mas sua vida está uma bagunça, meu irmão, sua vida está só misericórdia. Você entrou numa luta, foi com Deus. O profeta aqui, ele desafiou os poderes do Criador.
É o que muitos hoje em dia têm vivido provas e achado é o inimigo para cá, é o inimigo para lá, não, mas não tem se enxergado que ele foi chamado para pregar o evangelho para toda criatura que crê será salvo e batizado, pastor. Então Jonas aqui, ele nos ensina com essa palavra. Ele nos ensina que ele desafiou a Deus. Ele viveu de centenas de milhares de situações em apenas alguns momentos. Segundo a palavra, ele caiu ele foi jogado no mar. Ele foi engolido por uma baleia. Tudo isso foi prova que ele foi vivendo. Imagina, ele foi parar num ventre de um peixe. Não vou falar baleia porque a Bíblia não fala. Quando que vamos despertar que fomos chamados para pregar o evangelho a toda criatura? Se ele não crê, o problema é dele. Mas devemos ir lá e pregar o evangelho para toda criatura, porque é chegado o reino de Deus, é chegado a vinda de Jesus Cristo. Os tempos estão nos falando, só que estamos dispersos. Aleluia. Então às vezes estamos vivendo algumas dificuldades dentro das nossas vidas e não entendemos porque não demos ouvido, ou não estamos atentos com nossos ouvidos para ouvir a voz do Criador. Senhor, abra meus ouvidos espirituais, ó Pai, para que eu venha ouvir tão somente a sua voz. E eu ouvindo a sua voz, meu Pai, eu possa fazer tão somente a tua vontade e não a minha vontade, porque a minha vontade é ficar em casa deitado, dormindo, assistindo, ouvindo algum tipo de música e não estar na sua presença. Mas a minha vontade não é a minha vontade, tenho que fazer, eu tenho que tão somente seguir a sua vontade, porque o Senhor veio até a mim para me mostrar o caminho da salvação, para me viver uma vida em santidade, tendo a certeza que herdarei o reino da glória. Então não é mais a minha vontade. Aleluia. A minha vontade é nem olhar na cara de algumas pessoas, mas a vontade de Deus é que eu abrace ele sujo, eu abrace ele molhado, eu abrace ele sangrando, eu abrace ele drogado, eu abrace ele bêbado. É a vontade de Deus, não é a minha vontade. Então glorifica o Senhor com as palmas e exalte em nome do Senhor Jesus Cristo.